Boa noite, não assista à noite. Essa história é real. Por privacidade, o nome não será citado. Tinha chegado de viagem e, para comemorar, meus pais fizeram uma grande festa. Fazia pouco mais de 3 anos que eu estava fora. E então, eu inocente pedi a meu pai que era melhor fazer a festa no quintal. E muito sério ele falou que não. Fiquei muito assustado, pois ele estava sorridente e do nada trancou a cara e falou não. Achei estranho, mas eu não falei nada. Já à noite, quando tudo acabou, por volta das 8h30, todos voltaram para suas casas. Fui até a minha mãe e perguntei o porquê de o meu pai ter negado fazer a festa fora de casa, e ela me chamou para um cômodo e começou a falar. Depois de alguns meses que você viajou, minhas comadres me chamaram para rezar uma novena, e poucos minutos que começamos, chegou um homem estranho, suado e muito sujo. Além de ter cortes pelo corpo e parecia chorar, todos nós ficamos assustados e perguntamos por que ele estava daquela forma, mas que depressa ele pediu para que entrássemos, todos, e fechássemos todas as portas porque um demônio o perseguia. Passados exatamente 30 minutos, ouvimos passos pesados e em seguida um grito aterrador, fazendo todos ficarem assustados e algumas comadres até desmaiaram. Em seguida, o que estava lá fora veio correndo e se jogou contra a porta, que não aguentou e veio abaixo. Quando vemos aquela criatura negra, peluda e extremamente perigosa, corremos todos. Infelizmente, aquela besta pulou em cima de uma mulher, fazendo um corte profundo em suas costas. Em seguida, mordendo sua perna, quase arrancando, até que o vizinho apareceu com uma arma e disparou. Descarregou todas as balas na criatura que urrava e mesmo assim sacudia a mulher de um lado para o outro. Eu, em silêncio, ouvia atentamente todo o relato e ela, minha mãe, continuou. Seu pai acabara de chegar de um corte de lenha e, com um machado, acertou bem nas costas da criatura, que gritou de dor e se levantou ficando de pé. Quando ele ficou de pé, percebemos o que estava diante de nós. A machadada que seu pai deu na criatura fez ela soltar a mulher e avançar para cima de seu pai, fazendo um corte em sua barriga. Depois correu para dentro do mato, gemendo e gritando de dor. Seu pai e todos os vizinhos foram atrás da criatura, enquanto seu irmão levava a mulher para o hospital. Depois de horas, os homens voltaram sem sucesso. Depois que eu ouvi aquela história, fiquei aterrorizado. Não consegui dormir e perguntei se a criatura voltou. Mas meu pai, ouvindo a conversa, disse: não. Mas ouvimos ele urrar por várias e várias noites. Eu perguntei a meu pai se ele sabia quem era a criatura. Ele balançou, confirmando, e disse que não era só um sim, mas... E disse que não era só um, e sim 2. O pai e o filho. O pai morreu com os tiros e a machadada, mas antes transformou o filho, e todo final de semana ele assombra todos na região. Perguntei sobre o homem que apareceu correndo e ele disse que o homem morreu
pois estava com sintomas estranhos e tirou a própria vida. Meu pai, sem querer, falou que todas as noites várias pessoas armadas iam atrás da besta e sempre ela estava de olho na minha casa como se quisesse se vingar. Por isso, não queria ninguém fora de casa. Depois de 2 meses, só ouvia uivos e berros, mas nunca vi nada. Meu pai começou a trabalhar à noite. Sempre que saía, levava uma arma e uma faca por precaução. Mas em uma noite, chamaram todos para uma festa e por causa de uma dor de cabeça, eu não fui. Mas garanti para os meus pais que trancaria as portas quando eles saíssem e disse que era melhor eles irem para voltar no outro dia, e eles concordaram, sabendo que tinha uma arma em casa para eu me defender. Depois de 1 hora que eles saíram, ouvi um barulho no mato se quebrando, e quando olhei por uma fresta na janela, apenas vi um par de olhos vermelhos se aproximando. Rapidamente eu fui até o quarto e peguei a arma, verifiquei as balas e fui até a porta. Nem tive chance. Quando eu encostei na porta, senti ele bater na porta e me jogar longe. Ouvi rosnados e ele quebrando a porta. Corri até o quarto e me joguei embaixo da cama. Fiquei quieto e só vi as pernas tortas e o fedor de podre, além das garras que pareciam navalhas. Mesmo quieto e calado, aquilo me percebeu, não sei como. Levantou a cama com uma das mãos e com a outra me agarrou e me puxou. Encostei a pistola no peito dele e quando eu ia puxar o gatilho, senti os dentes perfurarem meu ombro. Gritei alto e disparei. Aquela besta me largou e gritou, depois se abaixou e eu disparei novamente. Mas ele se esquivou e pulou em cima de mim, mordendo meu braço e arranhando o meu pescoço. Com a dor, eu atirei e acertei bem na cabeça dele, que ficou tonto e caiu. As últimas coisas que vi foi ele voltar a ser homem, então eu desmaiei. Acordei 3 semanas depois com uma dor de cabeça e estava no hospital. Vários médicos me olhavam, aplicavam injeções e soro. Eu senti meu corpo tremer. E eles me seguraram e aplicaram mais uma injeção e eu apaguei novamente. Assim que eu acordei, eu estava em casa, mesmo de longe. Ouvi a minha mãe falar que eu estava morto. Quando eu me levantei, eu percebi que eles estavam a quase 100 metros lá fora no quintal. E eu pude ouvir perfeitamente. Senti o cheiro dos produtos e do mato, além de ver coisas que desafiavam as leis da física, como as partículas de poeira e moscas que voavam. Olhei as minhas mãos e elas estavam pálidas. Senti meu corpo leve e estava relativamente mais forte, pois segurei um copo de alumínio e eu o amassei com muita facilidade. Levantei da cama e quando os meus pais me viram, correram ao meu encontro e me abraçaram, chorando. Eles não sabiam ainda das coisas que aconteceram e eu resolvi esconder deles para não causar pânico. A vida voltou ao normal, mas as comidas cozidas me faziam vomitar. Eu passei uma semana assim, até que eu fui em um restaurante e lá pedi um bife. Minha mãe também pediu que fosse bem passado, mas o meu esqueceram e veio mal passado. E foi a melhor coisa que eu comi. O sabor da carne e o sangue eram adocicados no meu paladar.
Chegando em casa, disse que iria caçar. Peguei a espingarda e saí pelo mato. Encontrei um pouco do mato e atirei nele, mas ele não caiu e corri atrás dele com uma velocidade incrível. Alcancei muito rápido, devorei ele ali mesmo. Eu ouvi gritos de garotos e ao olhar ao redor vi 2 garotos correndo para longe e olhando para mim. Voltei rapidamente para casa, limpei o sangue e fui deitar. No outro dia, meus pais estavam conversando com um dos vizinhos e eu ouvi perfeitamente quando ele falou: "Pois é, compadre. Os filhos do José estavam caçando e viram um homem muito pálido de olhos amarelos, devorando um porco do mato, ainda vivo." Logo eu pulei e falei: "Quando eu estava caçando, ouvi gritos mesmo, mas eu pensei ser outra coisa." O vizinho perguntou se eu tinha ouvido tiros. Eu disse que sim, e fui eu quem atirou em um porco. O vizinho me olhou estranho e falou por que não foi atrás. E eu falei que ele era muito rápido e no mato não conseguiria acompanhar. Ele riu e falou que eu tinha razão. Logo depois se despediu e foi para casa. Voltei para minha casa também e fui dormir. À noite eu acordei e olhei no relógio, já eram 8 horas da noite. Senti a minha cabeça doer e eu pulei a janela do meu quarto e fui devagar para dentro do mato. Andei por quase 1 hora, sentindo dores na cabeça e um queimar que parecia um forno. Tirei a minha roupa e logo depois uma dor insuportável. Eu comecei a gritar, cair e levantar, me contorcer todo e senti meus ossos crescerem. De repente eu fechei os olhos e ao abrir estava tudo preto e branco, mas podia ver tudo mesmo na escuridão. Era tudo muito nítido para mim. Fiquei louco e comecei a correr. Não sei o que deu em mim. Meus calcanhares e meus pés cresceram. Fiquei com as pernas igual a de um cachorro e cresceram pelos grossos em meu corpo. Minha mente ficou bagunçada e nada mais fazia sentido. Minha visão era espetacular, mas parecia estar no corpo de outra pessoa, pois fazia tudo sem pensar. Eu via minha casa de longe e me aproximava muito rapidamente, e para o meu desespero vi meu pai sair e gritar por mim. Mas assim que me viu ficou paralisado e apontou a arma e disparou em mim. Desviei, não sei como. Para mim ele era meu pai, mas não fazia sentido, eu não sentia mais nada, apenas a vontade de me alimentar e saciar o meu desejo. Avancei nele e tudo se apagou. Acordei dentro do mato, sujo de sangue e perto de um riacho. Tomei um banho e não me lembrava de nada até que eu olhei para trás e vi um corpo no chão. Fui até lá e ao virar o corpo, era do meu vizinho. Naquela hora eu lembrei de tudo, mas nenhuma lágrima saía dos meus olhos. Era como se não tivesse emoções nem sentimentos. Comecei a andar e cheguei perto da minha casa. Eu vi de longe várias pessoas ao redor. Eram policiais, médicos e outras pessoas. Subi em uma árvore e de lá fiquei ouvindo o que estavam falando. Será que foi uma onça? Talvez. Mas a onça carrega o corpo, não é? Sim, todos morreram. O filho mais velho está desaparecido. A família dele que sobreviveu disse que o animal o pegou primeiro e o carregou para dentro do mato. Depois voltou e matou o pai e os 2 irmãos menores, além do vizinho e mais
2 porcos lá no cercado. Fiquei ouvindo aquilo e sentindo algo como prazer ou algo do tipo. Desci da árvore e fui para dentro do mato, atravessando e saindo em outra cidade, onde peguei algumas roupas de um varal e segui para bem longe. Andei por quilômetros. Depois de estar o mais longe possível, fui até a casa de uma cigana e falei tudo. Mas depois de várias sessões, rezas e tudo mais, ela virou para mim e falou que eu não estava amaldiçoado ou doente. Aquilo era outra coisa, como se eu fosse um receptáculo para um lobo, tipo feito para ser um lobo ou um animal. Por isso não iria adiantar. Ela só me deu um copo de um líquido branco. Bebi e senti o meu corpo queimar, mas logo passou. Depois disso eu fui para uma casa abandonada e fiquei por lá várias e várias noites. Ainda sentia meus sentidos cada vez mais apurados e uma força descomunal. Depois de 4 anos eu não tinha envelhecido nada e por isso sempre mudei de cidade. Até hoje eu não fico mais de 1 ano em uma cidade. Felizmente encontrei o lugar onde eu sou invisível. Ninguém liga para mim, ninguém me nota. O lugar perfeito para viver o meu eu verdadeiro. Tudo descrito aqui é real. Eu sou um lobisomem. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10.000 seguidores. Quando eu bater a meta de 10.000 seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.